Inclusive, a gente deu de maneira gratuita, faz poucos dias, foi no dia 19 agora de agosto, um treinamento bem introdutório sobre liderança. E por que que nós estamos fazendo isso? Porque existe a NR1. Se ninguém ouviu falar, eu sugiro que vocês leiam rapidamente sobre isso. NR1 é uma regra do governo que determina que as empresas façam projetos, tenha PGR, programas de gerenciamento de riscos, para promover a saúde mental. E por que o governo está pedindo isso? Porque o pessoal está ficando muito doente, literalmente da cabeça. Está desenvolvendo transtornos mentais. Eu, particularmente, de acordo com aquilo que eu vejo na clínica, a maioria dos problemas mentais, se tem um motivo, parte muito de escolhas pessoais de cada indivíduo, ou daquilo que o indivíduo vivencia de ordem pessoal. É óbvio, tá, líder lindo, que tem muito líder por aí que é autoritário, que faz mal para o pessoal que trabalha com ele, com seu time. É claro que isso existe, mas a maioria das pessoas adoece por motivos pessoais. Isso é aquilo que eu vejo, é a nossa realidade aqui de Joinville e região. Claro, se o resto do Brasil é assim, eu não sei dizer. Se o resto do mundo é assim, também eu não sei dizer. Mas vamos lá. O tema, então, é líder de alto desempenho, com ênfase na saúde. E a saúde é de quem? De todos. Porque um líder saudável, ele deixa todo mundo que está ao seu redor muito mais saudável, principalmente através do próprio exemplo. Exemplo de vida, da maneira que age, como conduz a equipe. Então, o líder, ele tem essa capacidade de não apenas liderar, mas motivar as pessoas a serem melhores ou piores. Mas é claro que vocês são ótimos, né? É óbvio. Bom, então, é claro que eu vou falar muito da minha experiência enquanto psicóloga Alô? clínica, enquanto psico... Oi? Oi? Pois não? Pode. Pede para eu subir aí, por favor. Eu acho que deve ter sido um equívoco, mas vamos lá. Bom, então nós temos muitos teóricos que falam sobre a liderança, como fazer com que a equipe seja motivada, etc, etc. E tem aqui o Simon, ele é um especialista em comportamento humano e ele é um especialista em liderança. E o que que ele diz? Olha que interessante. Ele diz que o líder tem que ter um propósito e uma inspiração. Eu vou ler de novo. Ele fala o seguinte, que a gente tem que focar enquanto líder, em um propósito e uma inspiração. Só que tem muita teoria hoje furada. Eu fico até meio nervosa. Meu lado italiano, ele aflorece. Porque o que que as pessoas falam hoje, né? Porque isso de propósito é uma coisa antiga. Não é antigo. Inclusive, é tão atual quanto há 2.400 anos, que foi a época em que Aristóteles viveu sobre a Terra. Então, ele tem vários livros famosos e o que mais, assim, chama atenção, de acordo com Simon, é o livro que é famoso que diz o seguinte, o título é o seguinte, comece pelo porquê. Então, o líder, ele tem que pensar sempre da seguinte maneira, mas por que isso está acontecendo? E isso não cabe somente na empresa, dentro do nosso local de trabalho. Isso também vale para a nossa vida, inclusive de maneira pessoal. Por que que isso está acontecendo? Seja algo alegre, seja algo triste, uma equipe desmotivada, sempre tem um motivo, para tudo tem um porquê. Então ele fala muito disso. Nós temos que partir do pressuposto que tem um porquê. Por que que isso está acontecendo? Eu acho não, eu dei uma olhada nas pessoas que estão participando e tem gente nova. Para quem não me conhece, eu me chamo Edina Cordes, sou psicóloga, atuo há muito tempo auxiliando empresas, principalmente no que diz respeito a recrutamento e seleção, desenvolvimento de competências, de potencial. Então, eu tenho uma expertise voltada para a área de recursos humanos que eu gosto muito. Vamos lá. Bom, então esse aqui é a capa do livro, tá barateza,
R$ 40,91. Aí alguém deve estar pensando, ah, pronto, agora a psicóloga mandou eu gastar. Não é isso que eu estou falando, mas se você vai investir em conhecimento, se você quer comprar um livro bom, compre esse. Comece pelo porquê. Tem lá no Mercado Livre, né, para parcelar. E aí, esse aqui é o resumo, tá? Vocês estão vendo aí na tela, uma telinha azul, assim, bem bonitinha. Isso daqui é um resumo do livro dele. Então, ele diz que, no que diz respeito à organização, claro, né, a liderança dentro de empresas, existe um famoso círculo dourado no ponto de vista do Simon, que é porque a gente tem que ter um propósito, uma causa e uma crença, como diferenciais processos únicos, como que isso acontece e o que? Então, nós temos produto ou serviços. Como a gente está falando para empresas de transportes, nós temos um serviço que a gente tenta prestar da melhor maneira possível. É claro que a gente tem as adversidades. E é engraçado porque eu realmente imagino vocês chegando na empresa com uma roupa assim, cada um com a sua, né, com a sua doideira. Eu imagino vocês entrando assim com uma roupa de bombeiro na empresa. Para quê? Para apagar fogo. Porque tem dias que o líder, ele parece que ele serve só para isso. Ele não nem conseguiu sentar e já veio com uns 10 problemas para resolver. E não sei se isso é triste ou se isso é feliz para quem é líder, se isso é uma alegria, mas esse é o papel efetivo da liderança, que é resolver problema. Senão, não precisava de líder, certo? Digam amém. Brincadeira. Bom, então, aí tem exemplos que ele cita no livro, né? Por exemplo, a Apple, né? Vamos falar certo, a Apple, ou Apple, não sei. Ele não vende só tecnologia, olha que interessante, é um exemplo inspirador, né? Eles também vendem inovação e desafio ao comum. Aí ele também cita Martin Luther King, que diz que inspirou com um sonho e não com um plano. Ah, a inspiração, ela tem que partir de um ponto de vista. Tomara que tenha alguém de RH aqui junto conosco. Tem alguns eventos grandes de RH. Então, vai uma galera de RH para esses eventos, esses grandes complexos. E eu estava dando uma olhada no escopo, e aí. Ai, tomara que não seja cancelado. E aí, algumas pessoas de RH estão falando o seguinte: que é preciso inovar como se tivesse qualquer ideia, assim, um pano de fundo, tirar a capacidade do proprietário da empresa de literalmente orientar como deve ser conduzindo o processo internamente, como se o RH, não estou desprezando, tá? Meninas e meninos, não estou desprezando, como se o RH soubesse mais. A gente não tem ninguém mais sábio que o dono da empresa. Ai, meu Deus, não é bem assim. É exatamente assim. Primeiro, porque ele foi corajoso, porque ele tem uma empresa. Segundo, porque ele gera renda, gera, enfim, gera imposto, gera tudo, 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 tudo. Então, quanto mais a gente ouvir a pessoa que fundou a empresa, se estiver viva, os sucessores que sabem o que estão fazendo, porque estão lá em cima, mais a gente vai aprender e mais a empresa vai funcionar de uma maneira competitiva. Isso a gente não pode, a gente não trabalha numa instituição sem fins lucrativos. Se você quer fazer voluntariado, a gente pode, inclusive eu sugiro que vá para a igreja, eu faço voluntariado na igreja, ajude a comunidade, blá, blá, blá. Mas quando a gente está dentro de uma instituição, a gente tem que pensar de maneira muito competitiva e ser o melhor que tem no mercado, disponível para os clientes, e que em sua grande maioria são bem exigentes, para não falar chatos, porque a gente não fala que cliente é chato. Fala que ele é exigente, tá bom? Coisas lindas. Bom, mas assim, quanto mais a gente estuda sobre o tema, mais a gente fica fascinado. E assim, ó, o ato de liderar, ele não é agora, não é? Nossa, descobrimos a roda. Eu e o pessoal do Mais Vida, do Cetracage, descobrimos. Não, a gente não descobriu nada. O que que a gente está fazendo? Adaptando grandes teorias para a gente colocar na prática. Meus amores, Alexandre o Grande, ele viveu 400 anos antes de Cristo. E de acordo com a literatura, todos na época era unânime, ele foi o melhor líder
que existiu na antiga Grécia. Ele era a referência de liderança. Ele falava muito de visão, de poder, defendia. Olha aqui, olha só. Gente, faz 2.400 anos. Ele defendia que a união de diferentes povos e culturas era essencial para governar um grande império. E aí vem a conversa entre os setores. Como os setores dentro da empresa estão conversando para o sucesso, para que a gente tenha muito sucesso, e isso tem a ver com dinheiro, status, cada um tem um jeito diferente de ver o sucesso, mas nós temos aí a base, né? Tem a ver com nós termos a capacidade de conversar entre os setores. Pois bem, só que Alexandre o Grande, ele não era assim, nossa, ele era um príncipe muito inteligente, era inato, o cara nasceu assim. Ele não nasceu assim. O pai dele, sabiamente, contratou Aristóteles. Ele foi tutor de Alexandre o Grande durante 3 anos. Então, o rei, né, esse príncipe, na época, ele tinha 13 anos. Quando Aristóteles ele começou a formar a maneira de pensar de Alexandre. Então, nós aprendemos com o passado, a gente aprende com a tentativa, erro e acerto. Quanto mais a gente observar e mais a gente estudar, mais competitivos a gente vai ser, nós seremos líderes mais adequados, com um resultado muito melhor. Bom, o que Alexandre acreditava? Ele acreditava que o seu destino estava ligado ao dos deuses e que não haviam limites para o que podia conquistar. A Adriana, se ela está me ouvindo, ela deve estar assim. Eu ia falar um palavrão, mas não vou. Ela vai falar de novo disso. Sim, eu vou falar bem brevemente. Adriana, meu amor, quanto mais a gente tem uma crença boa, né? Uma religião, um lado espiritual, um sentido para a vida, mais efetiva você no dia a dia, inclusive em nossas relações pessoais. Se eu tenho um propósito claro e definido, se eu tenho um motivo para acordar todos os dias da manhã, que seja ser o melhor líder de todo o norte, do sul do mundo, que seja, mas a gente tem que ter um sentido e acreditar que tem uma força maior nos regendo. Esse é um dos princípios, um dos pilares do sucesso de qualquer liderança. Bom, Aristóteles foi um grande filósofo da antiga Grécia e ele nasceu lá mais ou menos, né? 384 anos antes de Cristo. E ele tem vários diferenciais, Aristóteles, e eu quero que você que está me ouvindo desenvolva isso. A capacidade de observar. Então, imagina que você está com uma roupa de bombeiro. Tá pegando fogo, porque se não pega fogo, tu nem é líder, tá? Se não te procuram, tem alguma coisa errada. Ou você já tá com a equipe muito bem organizada, e amém, que continue assim. Mas digamos que você tá lá com a tua roupa de bombeiro, apagando o fogo. Tu tem a galera te ajudando. Então, a tua equipe tá te ajudando. Se você não consegue sair daquela situação e começar a planejar para esse fogo não pegar desse jeito que tá pegando, a vida vai ficar muito difícil e talvez você até desanime. Olha que dado interessante. As pessoas hoje, em sua grande maioria, elas preferem não cuidar da vida dos outros, elas preferem cuidar da própria vida. Aprenderam isso, eu já não sei mais nem o que está acontecendo, não tem nem muito como explicar isso. Mas isso quer dizer que liderar cansa. A gente não pode romantizar. Não tem como a gente olhar assim, nossa, esse aqui é o seu trabalho e vai ser fácil porque tem aqui uma estratégia mágica que vai dar 100% certo. Não, claro que vai dar trabalho. E com o passar dos anos, a experiência vai fazer com que você tenha uma capacidade extraordinária de liderar pessoas. Inclusive, o material está sendo impresso, tá, gente? Vou colocar aqui na tela. Tem um material que a gente vai entregar. A Adriana me ajudou a colocar a sangria para poder imprimir bem bonitinho. Que no verso do folheto que fala sobre saúde mental dos jovens. Ah, Edna, mas por que tu não fala da saúde do motorista? Porque imagina que inspiração vai ser você ler um folheto para você ajudar o seu filho e você se identifica.
Não, mas peraí, eu tô fazendo mais isso do que meu próprio filho. Então, assim, quando a gente tenta educar, estudar, a gente acaba cuidando de si mesmo. Mas bem, vamos lá. Essa parte aqui, gente, por favor, entrega para o time, entrega para os motoristas, entrega para a galera que está trabalhando. E não é você que está falando, é a psicóloga. A psicóloga falou: olha, ano que vem a gente faz 10 anos de mais vida, hein, gente? Eu quero agradecer vocês que estão aqui me ouvindo, mas vamos lá, vamos focar. Aqui eu trago a responsabilidade para a pessoa que faz parte da empresa, porque senão realmente a culpa dentro da NR1 é só do líder. Como se vocês fossem capazes de mudar a humanidade. Vocês podem mudar, é óbvio, mas nós temos as variáveis. E aqui eu falo dos tipos de colaboradores que fazem com que a gente adoeça. Inclusive, se você acha que você não pode adoecer porque você tem um companheiro confuso e caótico, você pode sim. E isso não tem a ver com o status de liderança, tem a ver com o status de colaborador, de funcionário dentro da empresa. Então, olha que bonito que eu fiz. Ai, aquela que faz e fica se elogiando. Mas diz assim, ó, o tema é relações saudáveis no trabalho. Você contribui para um ambiente positivo na empresa ou, ao contrário, gera apenas confusão? É para a pessoa pensar. E aí eu faço um fechamento bem lindo, bem maravilhoso, dizendo que se você tem esse perfil, tá bem aqui, ó. Você vai ter esse perfil chato, não usa a palavra chato no texto, né, pelo amor de Deus, na sua vida pessoal, e isso atrapalha os teus vínculos afetivos. Não tem como a gente separar, ah, eu sou assim na empresa e em casa eu sou diferente. A gente é uma mesma coisa. E se porventura a gente consegue usar algumas máscaras, elas acabam caindo. Nossa, tô filosófica. É muita antiguidade na minha cabeça. Mas vamos lá. Gente, entreguem o folheto, tá? Pega a assinatura. Pega a assinatura. Ah, mas é trabalho do RH. Não, você pode fazer isso, líder. Você pode fazer, pode ajudar. Não, deixa comigo que eu vou entregar, eu pedir pro pessoal assinar, vai para casa, ler com os filhos. Eu vou compartilhar com vocês um caso real. Eu atendi hoje, eu fiz uma banca de avaliação psicológica para aquisição de CNH, primeira CNH, um jovem, uns 19 anos. Não vou falar o nome, então eu posso compartilhar com vocês. E assim, ele já havia reprovado 2 vezes na avaliação psicológica. Só que o sonho do garoto é ser motorista profissional, meu Deus pai. Pois bem, ele quer ser motorista profissional, por quê? Porque a família inteira dele é. O avô era motorista profissional, o pai é motorista profissional, os tios são motoristas que têm CNH, E, D, sabe esses fodão que tem uma super categoria e tem cursos na área, enfim. Então, para ele é uma inspiração. E quando ele reprovou a primeira vez, a mãe apareceu com um laudo de autismo. Não estou sendo preconceituosa, mas ele foi muito mal nos testes. Então, a gente tem que ter um mínimo para nós, enquanto psicólogos peritos, para dar apto para uma pessoa. Meu Deus, dirigir um caminhão que pesa, eu nem sei, toneladas. E assim, a gente fez a última avaliação, que foi hoje, de maneira muito empática, eu e a doutora Suzana. A gente acolheu, né, esse jovem, entendemos que o sonho dele é ser motorista profissional, e só que ele foi muito mal, muito mal. O resultado dele foi muito ruim, não tem como passar, mesmo que seja o sonho da vida da galáxia inteira dele, não tem como passar. E a mãe foi junto. Quando a mãe vai junto, gente, quando vocês vão entrevistar alguém, se a mãe da pessoa vai junto, você tem que ficar meio que de olho, né? Porque o ideal é que a mãe não vá. A mãe não tem que ir, nem pai, nem mãe. Mas tá, e aí ela estava com vários documentos para provar que ele tem autismo, como se isso fosse um ponto positivo para que nós dessemos apto para esse jovem. E foi interessante porque ela quis participar do feedback, né? Então eu acabei dando o resultado e foi muito interessante porque eu não entrevistei ele, eu só participei do ato de aplicar os testes de inteligência, memória, raciocínio, etc.
E foi muito interessante, porque eu falava, olha, o nome da mãe, ai, meu, quase que eu falei o nome dela. Eu falei, olha, senhora, o resultado dele ficou realmente abaixo do esperado. De 0 a 10, ele ficou com 2, na maioria dos testes, 2, 3. Então, é um perigo nós passarmos ele e ele não só machucar pessoas no trânsito, mas ele também se matar. Não, mamãe não quer isso, né, gente? Quem que quer isso? Perder o filho porque o filho tinha um sonho de trabalhar com um caminhão? Não rola, né? E aí eu falei, olha, a minha sugestão é a seguinte: tem muita gente que tem autismo, mas tem uma vida muito tranquila. E isso tem a ver muito também com as suas escolhas. E é um tema que eu falo há milhares de anos. Não sei se a Márcia está ouvindo, mas eu falo há muito tempo. Não tem como separar as coisas. Se eu estou danificando o meu corpo, me alimentando de maneira errada, se eu não estou dormindo, eu estou afetando o cérebro. E foi muito interessante porque eu falei assim, né, garoto, para não falar o nome dele, João, o nome dele não é João. João, tem que dar uma olhada para a tua vida de maneira geral. Já entendi que você tem um diagnóstico, mas como é que tá teu sono? Como é que é a tua alimentação? O quanto que você fica em rede social? E a mãe dele, tá vendo? Eu não te falo que é isso que te prejudica? Enfim, a gente vai fazer um encaminhamento para. Ele já faz tratamento psiquiátrico, a gente vai fazer um encaminhamento para uma psicóloga, e ele já começou a fazer tratamento com um nutricionista. Então, ele vai tentar melhorar o cérebro dele para, quem sabe, daqui a um ano ou 6 meses, enfim, depende daquilo que ele sentir, se ele melhorou, para tentar fazer a avaliação de novo. E dentro da psicologia, isso da inapto é muito impactante, né? Porque aí fica com aquilo, aquela marca. Quem não deixou eu ser motorista foi a psicóloga, mas não é a psicóloga, né? Nós estamos baseadas na ciência, por isso que é tão importante a ciência. Mas vamos lá, contado esse caso real, e olha como o futuro assusta a gente, porque o caso de autismo só aumenta, pessoas com problemas mentais só aumentam. Ah, mas isso acontece com os outros, não pode acontecer com você, você pode adoecer mentalmente, inclusive o burnout, que, de acordo com a literatura, ele vem porque a gente tem estresse do trabalho. Então, todo mundo que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, está bem. Mas nada está tão bom que não possa ficar ruim. Infelizmente, essa é a realidade. Bom, então, meus amores, não é, escuta, o passado que nos empurra. Ou melhor, o futuro que puxa. A modernidade. Ai, meu Deus do céu, isso me cansa, me cansa, me cansa. Indústria 4.0. Claro, né, os equipamentos, os caminhões, tudo moderniza. Mas é o passado que empurra. Nós, líderes, a gente precisa ter como pano de fundo o passado que deu certo. Como, por exemplo, Alexandre o Grande, ele era referência de liderança. E ele aprendeu com quem? Com Aristóteles, que não tinha nada de conhecimento. Ele começou do zero, ele começou a estudar, a pensar, a escrever. Aí já existia a escrita, né? A escrita começou uns 3.000 anos, mais ou menos. Então ele podia anotar os pensamentos dele. Inclusive, um bom líder tem no mínimo uma agenda ou um livro de anotações, que ele vai colocar as ideias dele. Ele vai colocar experiências positivas, experiências negativas, estratégia, plano anual. O PGR é um plano a cada 2 anos, né? Ele tem que ser renovado. Mas a gente pode ter o nosso plano semanal. E o plano semanal, o ideal é ser feito no domingo ou segunda-feira bem cedo. Ter uma boa noite de sono e anotar o que tem que ser feito durante a semana. Mas bom, bem, vamos lá. Aristóteles pensava que o conhecimento verdadeiro nasce da experiência e do mundo real que captamos com os nossos sentidos. Opção direta à ideia de um mundo de essências separadas de seu mestre Platão. E é interessante que Aristóteles ele dizia que Platão não estava certo 100%. Platão foi um outro pensador, ele foi aluno de Platão. E por que que Aristóteles falava muito que os pensamentos de Platão não eram certos? E eu concordo plenamente com isso. Porque a experiência, aquilo que você, líder maravilhoso, vê no dia a dia, aquilo que você aprende, é como se fosse uma malandragem de liderar. Isso não tem papo furado de literatura, de
coaching de não sei o quê. Isso é aquela experiência. O passar dos anos é visto aqui na nossa cultura de uma maneira muito pejorativa. Velho, olha seu velho. Não, e isso tinha que ser ao contrário. O idoso, a pessoa que é mais velha do que a gente, eles têm que ser ouvidos, porque a gente aprende. A gente não precisa errar tudo. Eu posso aprender com quem teve sucesso. É um líder que está mais tempo que eu, o dono da empresa, né? As pessoas que têm contato, ouvir com atenção, aprender também com o mais simples, pessoas que estão iniciando, os mais jovens, a gente tem que aprender. Bom, vivemos numa época de muita medicina, né? Tudo medica, tudo medica. Esse jovem que a gente atendeu hoje ele toma 3 tipos de medicamento. Tá acabando com o cérebro dele, porque é muito remédio. Ai, Edna, tu é contra a medicação? Não, eu não sou contra. Eu só penso que tem outras alternativas e tem que tentar desmamar, né? Então, as exigências excessivas da vida moderna geram uma epidemia de esgotamento mental, ansiedade e adoecimento físico. E aí a medicina vem, não, mas você vai e suplementa. Sim, você tem que suplementar, que coisa mais maravilhosa, suplementa. Mas será que você está precisando? Será que você está, no mínimo, cuidando da sua saúde? Quando eu falo sobre gordura abdominal, eu sei que tem gente que fica com ódio de mim. Mas quanto, quando a sua circunferência é menor, quando você tem um tipo mais magro, o seu cérebro funciona melhor. Ai, Edna, será? Não, eu estou lhe garantindo. Se você cuida daquilo que você come, não vai precisar suplementar. Como, por exemplo, um líder tem que dormir o suficiente para no outro dia estar bem. Vamos continuar. Então, o que que um líder precisa? De sucesso. Sabe, um líder de sucesso, famoso, maravilhoso, o que que ele precisa? É fácil. Inteligência emocional. Tem que ter uma comunicação clara. Tem líder que é chato. Chato, vocês sabem, vocês têm colegas, né? Não que vocês sejam. Por favor, não estou falando isso. Mas tem líder que não sabe falar de maneira clara, fica inventando termo. Fala, parece que fala em outra língua, sabe? Muita sigla. Tem líder que quer falar inglês o tempo todo. Não tenho nada contra, mas por que não fala português? Para todo mundo entender. Então, a comunicação de um bom líder é clara, tem empatia. Muito cuidado com esse negócio de empatia, tá? Já falei sobre isso e eu vou falar no próximo encontro da gente, mas tem que ter empatia, que é a habilidade de tentar se colocar no lugar do outro. Capacidade de delegar, e isso é mais do que dar ordens. Ele deve inspirar, guiar pelo exemplo e ajudar o time a crescer. E aí, tem muita gente que tem medo de perder o trono. Tá aqui, tô aqui na minha cadeira. Esse aqui é o trono da liderança, Edna. Eu tenho muito medo de perder, então eu não deixo ninguém crescer. Esse é o pior pensamento que um líder pode ter, porque você nunca vai conseguir sair de onde você está, porque não tem ninguém para te substituir. Então você tem que preparar, né, pessoas para trabalhar no seu lugar. Fazer o que prega para ganhar o respeito natural do time. Esse exemplo O exemplo, ele fala mais do que todo blá 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 que tu tá a fim de colocar na cabeça das pessoas. Isso cabe também dentro da sua casa, né? Eu vi que tem algumas mulheres aqui me ouvindo. Meninas, mulher é boa de papo, tá? Ai, mas eu acho que eu sou um pouco tímida para falar. Tu pode até ser um pouco tímida, mas a gente tem o dom da fala. E aí a gente tem que pensar muito naquilo que a gente fala, não ao ponto de eu não falar nada. Aí eu tenho que cuidar tudo que eu falo, que daí tu não fala nada, não pode. Mas a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente fala e aquilo exemplo. Tem que caminhar junto, tem que ser a mesma coisa. Você fala que não pode chegar atrasado, mas tu chega atrasada. Hum? É claro que a gente tem problemas no dia a dia, né? O carro quebra, o trânsito, tem milhares de coisas. Mas a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. É claro que eu estou usando um exemplo simples, né? Tem vários outros no dia a dia. Então a gente tem que andar junto. O exemplo tem que andar junto com aquilo que a gente fala. Quero trazer um outro caso real. Eu fui dar um treinamento
Inclusive a Carol, acho que a Carol tá aqui com a gente. Ela estava junto nesse dia. A gente estava lá na JORPM, fui dar uma liderança, um treinamento de liderança para diretores de escola. E foi muito interessante porque eu estava falando da importância, né, da pessoa que é dono do negócio, do líder estar presente, enfim. E aí ela botou a mão no peito e falou assim, ó, então não está errado eu estar sempre presente na escola? Eu falei, claro que não, mas por que isso? Tem a ver com coaching. Meu Deus do céu, meu crê em Deus Pai, como tá difícil. O coaching vem e dá um monte de ideia errada, e aí a gente acaba acreditando, porque o coaching passa essa ideia de que vai dar tudo certo, de que é fácil. E não é fácil. Nada é fácil. Se você está fazendo algo muito bem feito, está tendo trabalho, é claro que com o passar dos anos, com a experiência, a gente vai afinando, a gente vai aprendendo, e é óbvio que a gente vai ficando mais safo, né? Vai ficando mais esperto. Mas o líder, ele tem que estar presente, não existe isso do cara ficar 2 meses sem botar o pé na empresa e tá tudo funcionando. Não, o líder tem que estar lá. E é bom estar lá, né? Então, o coaching, ele nem é uma profissão, mas enfim, é algo sem regulação, e eles têm essa promessa de resolver problemas profundos de saúde mental e emocional, usando apenas discursos motivacionais e superficiais. Por exemplo, o Pablo Marçal. Meu Deus, agora vai falar de política. Não estou falando de política, só estou falando dele. As pessoas falam que ele é coaching, ele fala que não é. Sei. Mas ele tem muitos assuntos pertinentes e que são bons, ele fala de uma maneira muito clara, ele tem o dom da comunicação, o dom da oratória, mas ele pode colocar uma pessoa à beira do abismo, por dar ideias ruins. Inclusive colocando eu com um ponto de vista, uma perspectiva de que as coisas são fáceis. E não é fácil. Se você quer ser bom, não vai ser fácil. Com o tempo vai ficar mais leve, mas não fácil. Então, muito cuidado, porque o coaching, ah, é, ele faz um cruzamento de fronteiras. Muitos profissionais tentam tratar traumas como ansiedade, depressão, o que pode configurar um exercício legal de uma profissão, como, por exemplo, psiquiatra ou psicólogo. Terapeuta ocupacional também acaba entrando um pouco no que diz respeito a tratamentos, né? E aí tem essa positividade tóxica, que dá até vontade de vomitar. A ideia de que o sucesso depende exclusivamente da força de vontade individual. E aí culpa a vítima pelo próprio fracasso e ignora barreiras culturais e de formação. Então, tudo que é tóxico, que é excessivo, inclusive às vezes a gente, enquanto líder, olha para uma dor de um liderado e fala: pá, mas isso é fácil de resolver. É fácil para você, mas para a pessoa não é fácil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? De não ter essa positividade, ser positivo de maneira excessiva. Ah, Edna, mas eu li que eu tenho que ser positivo para motivar a equipe. É claro, mas a gente tem que acolher a dor, porque às vezes não é fácil mesmo, né? Quem está no operacional, na ponta, não é fácil. Ou é fácil o motorista ficar um mês inteiro fora de casa? Nós vamos ser hipócritas, dizer que é fácil? Por quê? E é engraçado, porque os motoristas mais velhos, depois que acostumam, eles não querem mais ter rota curta. Não querem vir dormir todo dia em casa, tá habituado. É o hábito, né? É o costume. Mas é claro, demora até chegar lá. Bom, até me pediram uma indicação recentemente de uma assessoria de coaching e eu acabei, enfim, não indicando ninguém, porque é complexo para indicar profissionais nesse sentido. E tem casos reais que eu já atendi de pessoas que passaram pelo coaching, como por exemplo esse paciente que tem hoje ele tem uns 50 e tantos anos, que ele teve uma dificuldade imensa depois que passou do coaching. Ele pediu demissão. Olha só, gente, ele pediu demissão de uma empresa maravilhosa porque ele ia empreender. Ai, meu Deus do céu, não é fácil empreender. Não é fácil, tá errado. E aí, o coaching falou: Nossa, mas para você ser feliz, o que que você tem que fazer? Ah, eu tenho que abrir uma empresa. E o que que falta para você fazer isso? Ah, pedir demissão. E daí, como é que você faz? Vou pedir demissão. E ele pediu.
Ele era gerente na GM, uma empresa maravilhosa de se trabalhar. Mas é claro, com uma régua lá em cima, né? É complexo, é óbvio. Não é fácil liderar pessoas. E até hoje esse senhor, ele tá patinando. Ele não conseguiu ainda voltar ao eixo, e não conseguiu voltar para o CLT. Então ele fica patinando e um sofrimento eterno, assim, pensamentos suicidas, bem difícil. Então tomem muito cuidado, tá? Mas vamos lá. Nada se compara à experiência. A literatura ajuda o líder ao desenvolver a empatia, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas complexos. A literatura ajuda, só que é a experiência que vai fazer com que eu tenha sucesso. Então, muito do que eu já falei, inclusive eu tenho a sorte de receber alguns feedbacks positivos, dizendo, nossa, Edna, depois que a gente começou, a gente tá muito melhor, a empresa tá muito mais legal, obrigada, que agradece, enfim, né? E é claro que eu estou baseada naquilo que eu vejo, naquilo que eu atendo, e também na literatura. Só que cada realidade é diferente uma da outra. Cada empresa tem os seus particulares, são rotas diferentes, desafios diferentes, pessoas diferentes, estilo de lideranças diferentes. E é claro que não tem assim exatamente um certo e um errado, tem aquilo que faz dar certo. E quando a gente pega essa malandragem, essa palavra é feia, né? Mas quando a gente pega a malandragem de o feeling, a perspicácia de olhar e ler o ambiente, ler as pessoas, isso tem a ver com experiência, a vida vai ficar muito mais fácil. Então, nada se compara à experiência. Você pode ler todos os livros da face da Terra. Se você não colocou em prática a mesma coisa que nada. Eu estava até dando uma olhada aqui no material, que eu fiz mestrado em gestão de conflito. E assim, ó, é um material denso, é pesado. É muita coisa, é muita teoria. É, meu Deus do céu, todo-poderoso. Mas se eu pudesse resumir, eu não sou filósofa, né? Mas se eu pudesse resumir todo esse mestrado, eu diria que liderar, sabe o que que é? Gerar conflito, é gerenciar conflito? É a arte de engolir sapo e tentar fazer o ganha-ganha. Que diabo é esse ganha-ganha? Famosa essa frase, né? O tal do ganha-ganha, onde a maioria das pessoas ganham fazer com que o contexto que eu estou inserido seja um contexto mais justo, onde as pessoas são mais felizes, se sentem mais contempladas. Não é só o chefe que ganha, não é só o motorista que ganha, não, é a maioria das pessoas. E esse é o desafio de quem gerencia conflitos. Se você ainda não entendeu que você é líder e esse é teu trampo, literalmente é o trampo que tu escolheu ou te deram, como sofre o líder que não era para ser líder e daí é promovido? Meu Deus do céu! Se sente assim, ó, um animal. Meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, você sabe, calma. Se te deram esse posto, você vai aprender. Você tem capacidade intelectual. Vai aprender, relaxa, vai dar certo. Isso aqui é experiência totalmente minha, tá? Eu percebi nesses anos de recrutamento e seleção, inclusive, olha que mundo que a gente está vivendo. Tem carros passando anunciando vaga em Joinville e região. Que é isso, meu Deus? Que é isso? Falta gente para trabalhar, mas tá. Eu vivi uma época em RH em que sobrava gente para trabalhar. Isso faz tempo, né? Muito tempo. Sei lá, uns 15 anos. Não é tanto tempo assim, né? 15 anos, enfim. E aí, naquela época em que nós conseguimos escolher quem vai trabalhar com a gente, que coisa difícil, né? Eu lembro assim, do pessoal me ligar, não escrevia por e-mail nem nada, né? Porque tudo já na época já dava processo. Sabe o que que é, Edna? Olha que engraçado. É que essa vaga, assim, ó, é para homem. E é muito interessante porque a gente não podia anunciar a vaga se era homem ou mulher. Mas aí, quando a empresa era mais próxima, confiava. Porque mulher é mais pesado, é um ambiente mais tóxico, umas coisas assim. E aí, às vezes, eu percebia que era fruto de traumas. Ah, tipo, o cara que não é casado. Ai, não, que seja alguém que seja casado e tenha filhos, porque a pessoa foi aprendendo.
A liderança foi aprendendo através dos traumas que esse tipo de perfil, que é totalmente particular, dá menos problema. Ai, mas você que está aqui me ouvindo pensa, ai, que preconceito. Eu sou solteiro e eu sou super equilibrado. Claro que toda regra tem exceção. Mas o que eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, e você tem os teus traumas, usei um exemplo, né? Só um exemplo. O que eu posso dizer é que as pessoas são diferentes e que as pessoas melhoram. Então, diante da dificuldade de contratação, porque falta gente, diante da dificuldade de achar pessoas técnicas ou motorista que tenha a CNH que você precisa, categoria D, E, enfim, é, vamos tentar trabalhar aquilo que a gente tem, porque as pessoas melhoram. Às vezes é só questão de oportunidade. Então a gente precisa dar feedback. E ninguém gosta de dar feedback, é bem difícil. Quem quer botar a mão na cintura e dizer assim, ó, agora é o momento de feedback. Você tem que melhorar. As pessoas não gostam muito de dar feedback, acham que vão magoar o outro, ou estão cansados, ou já falaram, mas esse é o nosso trabalho. Blá, blá, blá. É falar, orientar, conversar. Vamos para frente. Como que é? Como que funciona um líder que é inesquecível? Você sabe como que é? O que é um líder inesquecível? Que não será esquecido como Alexandre o Grande, que referência, né, alta. Mas e daí, nós somos maravilhosos, a referência aqui, eu que escolho, e pronto, acabou. Brincadeirinha. Mas assim, é, um líder inesquecível é aquele que deixa as pessoas melhores. E por mais que pareça que a pessoa não tá te ouvindo, ou tá tipo, dane-se o que tu tá falando, como se fosse um adolescente emburrado, ele vai com o tempo começar a assimilar e melhorar o próprio comportamento. Mas é óbvio, levando em consideração a NR1, levando em consideração que qualquer um consegue colocar o celular no bolso e tá te gravando, e não só porque vai estar te gravando, né? Enfim, você tem que cuidar para não cometer assédio moral. Eu não tô nem falando de assédio sexual, tá? Que pelo amor de Deus, né? Não dá. Eu sabia que eu já recebi casos de mulheres que assediam subordinados? É, queridinhas. Temos colegas de profissão que são terríveis. Tem um gatinho lá que fala, ui, gatinho, não pode o assédio sexual também. Mas eu tô falando de assédio moral, né? Muito especificamente. Então a gente tem que tomar cuidado em fazer isso tudo muito bem feito. Por isso que a gente precisa estudar. E um líder inesquecível é aquele que deixa as pessoas melhores do que eram. Bom, falando sobre Aristóteles, né? Os caras não estavam de brincadeira, né? Como é que pode? E, e assim, ó, sobre atividade física, eu tô há 10 anos dentro do Mais Vida, 9 anos, quase 10, falando sobre a importância de praticar esportes. Ó, tô grisalha aqui, ó. Que tem de cabelo branco, tô velha já. De tanto que eu falo sobre isso. E Aristóteles, ele fez uma escola. Cara, ele fez uma escola. Eu quero fazer minha escola. Fez a escola. E ele fazia lá em Atenas, ele tinha um perfil de caminhar enquanto ele explicava. Então ele vinha com as teorias dele, pensamentos de vida, sobre o que fazer para ser melhor, ser uma pessoa melhor, etc, etc. E ele fazia isso enquanto caminhava. Ô Edna, tu quer que eu dentro aqui da empresa saia caminhando? Não, meu amor. Não vai dar, né? Também. Mas se der, você faz, né? Vamos dar uma volta aqui comigo? Vamos dar uma volta no pátio? Sei lá, tô imaginando. Mas, no mínimo, a gente tem que incentivar, e vocês estão de parabéns, porque eu sei que vocês incentivam as pessoas a praticarem esportes. Ô, Edna, mas eu não sou pai nem mãe de marmanjo. É sim, é. Você tem que falar sobre a vida saudável. Como assim? Claro que tem. Mas, acima de tudo, um bom líder, ele entende que quando ele tá com a cabeça cheia, digamos que tu tá com o teu HD socado de informação. Você tá querendo socar a cara de alguém. Se você não passou por isso, você não está liderando. Será que eu já passei? Pode ser. Possivelmente. Algumas vezes. Então você está querendo socar a cara de alguém. Aí o que você faz? Às vezes chega em casa, desconta na família, desconta nos filhos. Ai, que coisa escrota. Não pode. Desconta na mulher, coitada, que a mulher nem sabe o que está acontecendo.
ou desconta no boy, no namorado, coisa linda, coisa maravilhosa, e tu vai lá e briga com o cara. A minha indicação é você caminhar. Aristóteles já fazia isso 2.400 anos antes de Cristo. Eu estou falando para você que está aqui me ouvindo que ele já fazia isso. Então, qual que é o pulo do gato? Qual que é a cereja do bolo? Você caminhar antes de tomar decisões importantes. A semana foi difícil, na sexta-feira à noite, ou no sábado, depois do expediente, se você trabalha no sábado, enfim, não é você beber para dar uma relaxada, é você caminhar. Pode chamar a esposa para dar uma caminhada. Você pode, inclusive, fazer isso no horário do almoço, no pátio da empresa, pegar um pouco de vitamina D, que é extremamente importante para uma boa saúde intelectual, uma boa capacidade de assimilar informações, tirar a névoa que a gente tem, às vezes, na frente dos nossos olhos, que a gente não vê solução, a gente só vê problema. Porque o líder também pode entrar numa bad, né? Numa, sei lá, uma sintonia negativa que ele não vê resultados de maneira, não vê um desfecho para os problemas que vem vivenciando. Então, Aristóteles, ele não concordava com tudo que Platão dizia, ele enfatizava a observação do que podemos ver. Um bom líder tem que olhar as coisas, tentar entender as coisas e focava no que é palpável e no tangível. E ele descrevia minuciosamente as suas observações. Por isso, você tem que ter o seu caderno, tá? De anotações. Já falei isso, né? Segunda vez no mesmo encontro, mas eu vou falar de novo, então. Passei a terceira. A gente precisa anotar as nossas dúvidas. É claro que daí, dependendo do que tu escrever aqui, não pode deixar ninguém pegar o teu diário, né? Tem que cuidar, é óbvio. Mulher tem bolsa, acaba sendo mais fácil. Para homem fica um pouco mais difícil, mas tem que ter. Tem que ter uma maneira, nem que fique no teu criado mudo lá na tua casa, sabe? No teu espaço de pensamento. A gente tem que ter espaço de pensamento na nossa residência. Assim como Aristóteles, o pai da medicina, Hipócrates, ele também falava muito sobre a observação. Inclusive, a medicina, do jeito que a gente conhece hoje, foi feita através de pensamentos de Hipócrates, também há mais ou menos 2.000 anos. Lá atrás, o cara já observava. E olha só, meu amor, pelo amor de Deus, escuta o que eu tô falando. Você não pode ser um bobão. Pronto, falei isso agora. Agora pronto, agora eu vou ser processada. Um bobão que acredita que vai dar conta de tudo. Se você não cuidar da saúde, você não dá conta nem de parar em pé. Então, lideranças de alta performance, eu tenho a sorte de conhecer muita gente inteligente, gente muito rica, gente que sabe fazer as coisas e sabe fazer acontecer. E é quase que unânime, a maioria cuida muito da saúde, faz acompanhamento com o médico, vai na área da prevenção, não só quando aparece um problema, ai, estou sentindo uma dor aqui, não. Ele vai antes, saber como é que estão os exames de sangue, tem que fazer de maneira contínua. Nós, mulheres, a gente precisa cuidar muito dos nossos hormônios, a nossa alteração. Eu acredito muito na liderança da mulher, tanto que eu sou uma líder, né, da espécie feminina. Espero não ser processada, mas eu sou de uma espécie, sou mulher, né? E se a gente não observar as diferentes fases da vida, inclusive os ciclos dos meses, a gente patina mais, a gente daí tem mais dificuldade para atingir cargos maiores dentro da empresa. E a empresa tem que crescer e eu tenho que crescer junto. E acabou, acabou, a gente vai crescer junto. E pronto, tá definido isso. Aí, Edna, mas eu não quero crescer muito, porque sabe o que que é? Eu me reproduzir, eu tenho 5 filhos. Não, daí fica onde tá, para você poder também cuidar da sua família. Entende? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que a gente tem que fazer nosso trabalho com excelência. Indiferente se eu sou gerente, se eu sou coordenadora, se eu sou liderança, eu tenho que fazer meu trabalho com muita excelência. Muita. Bom, então, continuando com os pensamentos aristotélicos. Ai, gente, assim, ó, se você tá de bobeira, final de semana, né? Se você não conseguiu, sei lá, viajar nas férias, cara, vai estudar os pensamentos aristotélicos
aristotélicos, anota essa palavra, eles são maravilhosos, maravilhosos. Ele diz que a natureza não é fruto do acaso, tudo tem um propósito. E ele está perfeitamente certo. Tudo tem um propósito, inclusive a minha existência aqui na face da Terra. Ah, porque eu fui escolhido de Deus. Você foi escolhido de Deus, queridinho. Coisa linda. E mais, você tem o privilégio de ser líder e impactar a vida de várias pessoas. Ah, mas o meu time só tem 5 pessoas, mas essas pessoas vivem com mais quantas outras pessoas? Você consegue imaginar o quanto que você consegue impactar? Isso é maravilhoso, isso é, assim, o dom divino de Deus que a gente tem aqui na Terra e a gente tem que levar isso muito a sério. O que mais ele falava, assim, que me chama muita atenção, né? Aristóteles, ele escrevia, falava, etc. Ele falava da potência ao ato. Por exemplo, uma semente, ela pode ter potencial de se tornar uma árvore. Isso não quer dizer que ela vai se tornar. Pode acontecer mil coisas. Ela ser plantada no terreno seco, ela pode morrer, ela pode ter uma mutação, não sei. E isso acontece também com o ser humano. E se a gente não entende que a gente tem esse propósito, fica tudo muito mais difícil. Eu sei que as nossas relações, a nossa vida fora da empresa é importante. Também como é importante nós termos um lugar para ganhar o dinheiro, para fazer um diferencial. Mas eu arrisco dizer, quero ser bem sincera agora, que infelizmente até os nossos parceiros eles vão embora, ou a gente escolhe ir embora. Isso pode mudar. Filho a gente não muda, né? Se tu conseguir mudar de filho, tu é uma pessoa bem, olha, bem esquisita. Mas tá, não vamos lhe julgar se você está pensando em abandonar um filho. Não importa nem a idade, inclusive, tá? Mas tem pontos na nossa vida, como por exemplo, o lugar que a gente trabalha, o trabalho que dignifica o homem, aquele lugar que a gente ganha o nosso pão, faz com que a gente tenha o nosso propósito de vida, né? Tudo tem um significado. E estar dentro de empresas muito organizadas é muito importante. Inclusive, eu havia pego para mostrar para vocês aqui do Cetracajo. Bom, o Cetracajo tem, de uma maneira diferente, mas tem a visão, missão e valores. Dentro desse link aqui, eu dei uma stalkeada lá, e olha que interessante, o sindicato, ele preza pela qualidade no atendimento. Pelo que eu entendi, é o foco principal. Vou usar como exemplo o Cetracajo, né? Essa é a missão da Adriana, da Tati, das pessoas que trabalham lá, do seu Dr. Jair. Então, essa é a prioridade. Tem outros pontos, né? Modernizou, etc, etc. Quando o líder usa o que tem de bom, um norte que foi, nesse caso aqui, né? Os fundadores que começaram lá em 1977, fica muito mais fácil gerenciar. Não é assim pautado em crendices de uma pessoa específica. Não, todas as lideranças têm um norte. Qual que é o norte dessa empresa, dessa transportadora? É assim, assim, assim. A maioria fala em agilidade, porque o cliente ele é maluco, né? Ele quer que você voe. O avião não é um caminhão, eles acham que nós temos aviões, né? Então ele quer que dane-se o trânsito. Isso é uma ansiedade muito comum dentro da empresa. Não tem como tirar essa ansiedade, tá? Ah, eu acho que tem. Não tem como você mudar isso. Ela vai continuar ali. E o que que a gente pode fazer? Promover saúde física e mental. Porque se eu estou funcionando bem, se eu estou dormindo bem, pode vir que eu mato no peito esse problema. Consegue entender o que eu estou falando? E não é fingir estar bem, é estar bem de verdade. Bom, então, tanta coisa para falar. Vocês têm que ler Aristóteles. Meu Deus do céu. Ele fala sobre o que é coragem. Coragem é o meio termo entre covardia e o excesso de audácia. Olha que coisa linda. Porque também o corajoso ele pode ser burro, né? Ah, é assim, prudência, uma coisa louca. Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que ficar no meio termo. Aí ele fala que ele escrevia sobre isso, sobre temperança, sobre
entre ser sobre a insensibilidade, a falta de apreço pelos prazeres básicos e sobre a libertinagem, o excesso e perda de controles nos apetites. E quando ele fala apetite, é apetite literalmente sexual, é apetite de comer muito, comer o que não deve, e por aí vai. Quando eu estudei mais sobre, para Aristóteles, o que é generosidade, eu pensei muito no líder moderno hoje. Porque assim, ó, o líder ele quer ser generoso, a grande maioria, né? Quer ensinar, quer passar conhecimento, quer liderar. E aí ele fala assim, mas calma. Então a gente tem que se situar entre a avareza, que é a falta de generosidade, e isso, claro, tem a ver com bens, mas tem a ver também com conhecimento, e também para aquele que quer gastar de maneira irresponsável, aquele que faz as coisas sem pensar, faz as coisas de maneira muito intensa. Então a gente tem que tentar um meio termo e se motivar no meio de tudo isso. Porque quem que vai motivar a liderança? Quem que motiva a liderança? Meus amores, eu vou indo para o final, porque já são 15 horas e eu sei que você tem. Ai, tava aqui o slide, ó. Aí, ó. Não quero atrapalhar vocês, eu já falei bastante sobre esses slides, eu acabo indo para frente. E aí, eu quero terminar esse momento maravilhoso para mim, né? Espero que tenha sido para você. Que a dúvida é o princípio da sabedoria. Quem falou isso? Aristóteles. Ai, Edna, mas assim, eu já tenho tanta dúvida, eu já sou tão insegura, inseguro, eu não sei o que que eu tô fazendo, eu tô perdido. Se sinta acompanhado. Tem vezes que parece que, meu, crê em Deus Pai, o que tá acontecendo comigo, com o ser humano de maneira geral? Mas quando a gente tem dúvida, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu poderia fazer diferente? Será que eu não estou sendo crítico demais comigo? A gente tem que começar a ter mais dúvidas e menos certezas e se aprofundar, não com coaching. A sua literatura tem que ser filosófica. Eu fui num evento, tinha umas 200 pessoas, são prestadores de serviço, tipo, uma galera, tinha pessoal de marketing, pessoal de vendas, tinha tipo, muita gente, foi assustador, porque eram várias áreas, assim, e, enfim. E foi muito interessante que eu falei bastante sobre psicologia positiva, aplicada, etc, etc. Já volto lá, já faz alguns anos nessa empresa. E aí teve um senhor no final que falou assim, ó, eu quero lhe corrigir. Eu falei, claro, a psicologia, ela começou na filosofia. E eu achei aquilo interessantíssimo, porque não deixa de ser verdade. Tudo que tem de relações humanas, as ciências, né, que não são exatas, as humanas, elas começaram lá na filosofia. E nós humanos, a gente quer modernizar o negócio, o bagulho. Não dá para modernizar o bagulho. A gente tem que se apegar àquilo que deu certo, as boas referências. E era isso que eu tinha para dizer hoje, tá? Essa daqui é uma foto cheia de Photoshop. Eu estava inchada, grandes coisas, né? Tá aí daí. Esse aqui é o meu e-mail. Eu quero agradecer as pessoas que me mandaram mensagem do último treinamento, que disseram, Edna, que bom, Edna não foi bom, Edna faz isso, Edna faz aquilo. Eu quero agradecer muito, porque a única maneira da gente crescer é tendo bons ou ruins feedbacks. Então, se sintam à vontade. Esse é o meu contato de WhatsApp particular. Eu dificilmente não respondo. Eu respondo todo mundo. E eu tenho um Instagram também, e nós temos um canal no YouTube. Gente, assim, ó, eu já sei, são 15 horas, eu já sei, já tô terminando, Adriana. Olha aqui, escuta o que eu vou falar. Pelo amor de Deus, entreguem esse folheto para as pessoas, porque o conhecimento ele não pode ficar somente para nós. Esse tema que eu escolhi, redes sociais e os jovens, é porque tem um monte de RH pedindo para eu ir fazer treinamento, para falar para marmanjo, para homem com barba na cara, para cuidar com excesso de telas, para não ficar postando online, né? Por exemplo, pô, os caras agora fazem tudo empréstimo consignado. Meu Deus, vão à falência. Não tem empresa que vai pagar um salário suficiente. O cara pode pedir demissão, a empresa pode demitir, ele vai continuar com dívidas, porque não tem essa inteligência. E a internet vem para emburrecer.
Então, muito em breve eu vou estar passando em cada uma das empresas, entregando para RH. Liderança, pega para vocês essas folhinhas, me dá aqui, me dá. Ô, Edna, mas por que que tu não manda digital? Porra, agora é palavrão, viu? Agora é tudo digital, é? É mesmo isso? É só o que me falta. Nós temos que voltar para o papel, voltar a ter. Tem até chave de fenda. Voltar a ter canetas, lápis, borracha, porque foi isso que deixou a humanidade tão inteligente e evoluída. Não ao contrário, de tudo muito tecnológico. Tá bom? Era isso. Um beijo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima.